Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Grandes eventos internacionais como a Eco 92 ou a Rio+20 colocaram o tema do meio ambiente na ordem do dia. Naquelas ocasiões, a cobertura da TV foi ampla. Mas e depois? No dia a dia, os problemas persistem. Escassez de água, lixo, desmatamento, queimadas, poluição. A televisão trata desses assuntos em alguns programas especializados e no telejornalismo diário. Mas será que isso é suficiente? Ou o meio ambiente, pela sua importância, deveria ter mais espaço na programação da nossa TV? Esta e outras questões serão debatidas no Ver TV de hoje, pelos nossos convidados, Dalmar Condes, presidente do Instituto Envolverde e editor no Brasil do jornal Terra América, projeto ligado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Maria Zulmira de Souza, diretora da Agência Planetária, criadora do Ecoprático, reality show pioneiro em temática ambiental. Ela também é produtora da série Sustentáculos da TV Brasil e foi a idealizadora do programa Repórter Eco. E Ariovaldo Umberino de Oliveira, professor do programa de pós-graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e também professor na Universidade Federal do Tocantins. Muito obrigado aos três por estarem aqui conosco para discutirmos essa relação entre a televisão e o meio ambiente. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ouvir e ver mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. Imagens como esta são frequentes na TV. Denúncias de queimadas contribuindo para o desmatamento aparecem nos telejornais e em programas especializados. O desmatamento na Amazônia em 2013 aumentou em 30% em relação ao ano anterior. Só no ano passado foi destruída uma área equivalente a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A queda da quantidade de água em alguns reservatórios do país também tem espaço regular nos noticiários. No dia a dia, no entanto, aqueles problemas parecem distantes. Outros, como a segurança alimentar ou o uso de alimentos produzidos com a utilização de transgênicos, são pouco debatidos na TV e passam quase sempre longe das preocupações dos consumidores. No Brasil, a tecnologia começou a ser aplicada há cerca de 20 anos nas culturas de soja. A comercialização de produtos transgênicos industrializados ainda é pequena se comparada à venda de mercadorias comuns. Mas que o consumidor não se engane, os transgênicos, principalmente à base de milho e de soja, estão nas prateleiras. Programas especializados em meio ambiente não são novidade na TV brasileira. O primeiro surgiu em 1989, o Baleia Verde na TVE, destinado ao público infantil, e que durou apenas um ano. Depois vieram o Globo Ecologia e o Repórter Eco da TV Cultura. Programas, em sua maioria, exibidos em horários que nem sempre permitem o acompanhamento pelo grande público. A TV Brasil apostou na consciência ecológica das crianças. Em parceria com o Instituto Goethe, produziu a série Senha Verde, com eco-histórias para a faixa etária de 8 a 12 anos, narradas pelas próprias crianças. Esses filmes, esses microdocumentários, as crianças são as protagonistas e mostram que não é muito difícil de mudar algo em seu dia a dia para o meio ambiente. As crianças realmente hoje parece que conseguem dar algumas respostas já, preocupadas também com o meio ambiente. Mas quando você idealizou o Repórter Eco para a TV Cultura, lá em 1992... Isso. Há 22 anos, portanto. Exatamente. Como era o ambiente e qual a avaliação que você faz em relação a hoje? Desse trabalho que a televisão desenvolveu em todo esse tempo em relação a uma conscientização um pouco maior sobre essa relação entre a vida humana e o meio ambiente? Então, quando o Repórter Eco começou, era 10 de fevereiro de 1992, antes da Eco 92, todo mundo achava que ele ia começar, né? E depois da Eco 92, que foi em junho, né, ele iria terminar. Era também o pensamento da própria TV Cultura, né, que não existiria assuntos, né, para falar sobre isso, né. Mas a equipe, né,
que desde o começo foi uma equipe muito unida e que acreditava que aquele era um tema, né? Que a gente deve ter pelo menos mais 200 anos de programa para fazer ainda, né? Se depender do tanto de coisas que a gente tem que mudar na sociedade, que não era um programa para acabar, né? Então, acho que isso mostra também um pouco como essa questão ambiental, que a gente falava antes, ecologia, depois veio meio ambiente, agora é sustentabilidade, né? Como isso foi entrando na vida das pessoas, né? Naquela época a gente tinha, assim, nós éramos os ecochatos, né? Então, um programa disso era o ecochato, né? E a gente brincava que a gente cabia numa Kombi, né? Os jornalistas de meio ambiente cabiam numa Kombi. Dá para pegar uma Kombi e colocar que a gente... A gente tem alguns ônibus, né, hoje, né, de jornalistas de meio ambiente, que se dizem jornalistas de meio ambiente. Não chegam a ser Boeings ainda. Não chegam. Mas eu acho que o que mudou é que a temática... hoje você vive o que a gente falava. A gente vive as mudanças climáticas, a gente vive as questões de desmatamento, a falta de água, né? A gente vive todas aquelas situações, né, que eram faladas de uma forma ou de outra, né? E a gente tem aí ainda, hoje, se investindo muito, que as crianças entendam isso, né? E naquela época, né, as crianças daquela época, elas cresceram, né? Então, uma coisa que eu acho assim, muito interessante é que hoje as pessoas têm a informação. Naquela época, pouquíssimos eram os lugares onde as pessoas tinham acesso à informação. Hoje, de um tablet, de um celular, de um computador, qualquer pessoa tem acesso à informação, né? Então, isso foi a principal transformação que a gente teve, né? A informação está disponível e ela está disponível de um jeito que as pessoas entendem melhor do que antes, que ela era praticamente dominada por técnicos e por pesquisadores. Ela não estava disponível para um grande público. Hoje ela está, né? Mas ainda as pessoas sentem uma grande dificuldade de colocar na prática aquilo que a gente está falando. Sabem, né? Mas não sabem muito o que fazer. As pessoas ainda precisam de receitas ou de que isso seja colocado de uma maneira como essencial na vida delas. Eu me lembro, Odal, de um deputado, é deputado até hoje, na época nem sei se era, ele era um líder sindical, que dizia com palavras mais chulas que ecologia era uma frescura, era uma frescura. Ecologia é coisa de pequeno burguês. Mas ele falava... Era uma coisa... Ele colocava mais chulo e ainda embutia um preconceito homofóbico na crítica. Sempre foi que, principalmente nos anos 80, nos anos 90, era muito colocado que a preocupação ambiental era contra o trabalho. Era contra o desenvolvimento. Isso. Porque se colocava que se você defender o meio ambiente, você vai atacar a indústria, você vai diminuir empregos, esse tipo de coisa. Demorou muito tempo para conseguir provar, mostrar que as preocupações ambientais não têm nenhuma relação direta com você ter um mau desempenho econômico. Ao contrário. Ao contrário, né? Hoje a gente sabe que produtos feitos com critérios de sustentabilidade dão mais lucro para as empresas do que produtos feitos de qualquer maneira. Então, mudou muito nesse período que a Zumira estava falando, no início dos anos 90 para cá, mudou muito o volume de informação e de conhecimento disponível. Né? Ele pode ainda não estar sendo usado da forma adequada para chegar às pessoas, mas ele está disponível. E a internet, né? A existência da internet revolucionou o acesso à informação em questões ambientais. Você tem hoje dados e informações que antes a gente tinha que pesquisar, procurar um professor universitário que estivesse fazendo uma pesquisa, buscar nas bases de dados acadêmicas a informação até exaustivamente. Hoje você entra no Google, sabe quem está falando, liga para o cara, manda um e-mail, daqui a pouco aquela informação está disponível. E a gente tem muitos veículos de comunicação focados em meio ambiente hoje, né? Na internet, revistas, jornais, os próprios jornais diários hoje têm uma cobertura de meio ambiente falha, ainda tem muitos problemas, mas já existe uma presença do tema na mídia. O Ariovaldo, aproveitando, quer dizer, informações não faltam, né? Como eles acabam de dizer, o que falta? Na realidade,
durante um bom tempo, a temática do meio ambiente era uma temática meramente acadêmica, era uma preocupação dos intelectuais que se dedicavam a estudar esse campo do conhecimento. E toda vez que se tinha que difundir uma dada descoberta, não é? Tinha que convencer amigos que conheciam amigos na mídia e que, através deles, poderem esses conhecimentos novos notícia, chegarem, né? Virar notícia, como a gente dizia. Né? Hoje não, hoje, exatamente por conta do avanço dos meios de comunicação, o conhecimento já vai ficando disponível. Não é? Há um grande passo dado pela CAPES, que é quem controla a pós-graduação no Brasil, e que disponibilizou todas as teses e dissertações automaticamente na internet, nas bibliotecas virtuais das universidades. Então, o conhecimento ele está praticamente disponível. O problema, que eu entendo mais complicado, é que nem todas as temáticas, né, interessando ao meio ambiente vão para os noticiários. Né? Por exemplo, desmatamento. Nós sabemos que é um problema gravíssimo na Mata Atlântica, né, que resta pouco mais de 4%, né, do ecossistema natural, e a Amazônia sendo devastada ainda ganha espaço na televisão. Mas o Cerrado, por exemplo, que está desaparecendo rapidamente em função da produção de grãos, praticamente não há reportagens. Então, ainda há muita coisa a ser feita nesse campo. Nós até no VT de abertura mencionamos a Amazônia. Ela aparece constantemente, talvez por ser também um tema global, né? Um tema internacional. Mas você fala do Cerrado, né? E outros sistemas que estão sendo atacados, né? Estão sendo devastados e não tem espaço. Por que será? Interesses. Basicamente interesses. Né? Se você pegar hoje o agronegócio brasileiro, ele é feito no Cerrado. O Cerrado é o grande espaço do agronegócio exportador de grãos. Empurrando para a Amazônia, né? Empurrando para a Amazônia. Na verdade, você vai pegando o terreno do Cerrado e empurrando para a Amazônia a pecuária. Que exige terras menos nobres. Então, é uma ocupação em escala. Você entra com a pecuária numa área, depois de um tempo aquela área passa para a produção de grãos e a pecuária avança sobre um território novo. Essa dinâmica é uma dinâmica que vem desde os anos 70 no Brasil, e agora, com o grande avanço e a mecanização da produção de grãos, isso está sendo feito em escala industrial, praticamente, a ponto de nós termos toda uma infraestrutura de estradas de ferro, rodovias e portos sendo construídas, sendo implementadas simplesmente para escoamento desses grãos todos para o mundo. Uma coisa interessante, né, que o Dal conhece, o Aníbal também deve conhecer, tem várias pesquisas que mostram que não é necessário mais desmatar um único hectare de floresta para você produzir ou duplicar a quantidade, ou até mais do que isso, de grãos que é produzido. É simplesmente uma questão de você usar as técnicas que já existem de recuperação de áreas que hoje estão aí abandonadas. Então, assim, eu acho que a grande questão aí, a gente ainda não tem todo esse conhecimento gerado, toda essa preocupação expressa em programas de governo. A gente não tem isso nas políticas públicas. A gente tem aí uma coisa ou outra, mas também o lobby do agronegócio é fortíssimo, né? Para evitar qualquer legislação que coíba isso. Soja em grão, farelo de soja e óleo de soja compõem praticamente a parte principal da balança comercial brasileira. Não é? Depois dos grãos vem a carne. Então, na realidade, o que ocorreu no Brasil foi uma primarização da economia. E essa primarização é que levou a que a natureza passasse a sofrer as consequências. Não é? Por exemplo, no período em que a exportação de minério, que também é destruidora, não é? Se era mais importante, ela aparecia na mídia. Hoje ela praticamente não aparece. Não é? Quem desmata hoje ou é o grão
na expansão da produção de grão ou a expansão da pecuária, como o colega disse. Então, é verdade tudo isso, mas há um refinamento. Quer dizer, na medida que se torna a política principal do governo, dos diferentes governos, e não se trata só desse, né, já vem de algum tempo, essa opção que o país fez, não é? Para assentar a sua economia nos recursos primários, é que leva a que a questão ambiental apareça cada vez mais forte no país. Hoje, há conhecimento suficiente que mostra que é impossível esse modo de vida assentado no consumo amplo de produtos mais diferentes, não é, ser estendido à humanidade inteira. Não é? Isso requereria que o planeta Terra tivesse umas 50 vezes, não é, os recursos que ele dispõe. O planeta não suporta. E há recursos que são finitos, não é? Não se reproduz. Não há possibilidade de se reproduzir. Não é? E por exemplo, uma aliança que é feita entre esse agronegócio, a mídia e esse setor de governo, que mostra para a sociedade uma visão de que esse agronegócio produz comida, que esse agronegócio está alimentando a sociedade. E isso não é verdade. O que produz comida é a agricultura familiar. É a agricultura de pequenas propriedades. Quando você bota na mesa ali o arroz, feijão, a verdura, o alface, o tomate e tal, nós estamos falando de agricultura familiar. Nós não estamos falando do agronegócio. O agronegócio é para exportação de... O agronegócio é basicamente para exportação. É basicamente para pegar aquilo, encher as estradas do Brasil de caminhão cheio de soja e as ferrovias feitas só para ligar a produção a porto. As ferrovias, quando falam, não, precisamos integrar o Brasil com ferrovias. O que nós estamos fazendo é construindo linhas de saída. Nós não estamos construindo nenhuma ferrovia de integração. Como ocorreu com o minério, né? Também. Como ocorreu com o minério. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Eu vou fazer um rápido intervalo, a conversa está muito boa. Nós voltamos já conversando aqui com os nossos convidados sobre esta relação entre a televisão e o meio ambiente. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o meio ambiente na televisão. E no bloco anterior nós fizemos uma referência, aliás, justíssima, a um programa pioneiro, que foi o Repórter Eco, da TV Cultura. Mas eu queria fazer uma outra menção também a um programa e a uma série de programas que vem sendo já há muitos anos desenvolvidos e trabalhados pelo casal Paula Saldanha, a jornalista Paula Saldanha, e o biólogo Roberto Werneck. Eles, inclusive, há muitos anos, na antiga TVE e agora na TV Brasil, apresentam um programa Expedições. Os dois falaram para o Ver TV sobre o tema de hoje, um pouco na linha do que nós estamos conversando aqui no bloco inicial. Vamos ouvir a Paula e o Werneck. Nós estamos numa fase do planeta em que a mídia tem que dar mais atenção e mais espaço para questões drásticas, como, por exemplo, o aquecimento global, e de que forma que o homem está usando o planeta em micro-regiões, tem que analisar do ponto de vista local e também no modelo macro, como, por exemplo, na região toda de bioma de Mata Atlântica, do Cerrado ou da Amazônia. Então, eu ainda acho que o tratamento do meio ambiente e da ecologia ainda é muito pouco, a abordagem desses assuntos ainda é muito pequeno dentro de uma realidade que as pessoas não estão enxergando tão bem. E nem sempre os programas de televisão na área ambiental atacam a questão. Nem sempre eles mostram a raiz do problema, de que forma que tem que se mudar a forma de viver na face da Terra. Concordam? Olha, duas coisas. Bom, primeiro, tirar o chapéu, né, para essa dupla maravilhosa que, como você, 40 anos fazendo isso, né, ó, palmas, né, primeiro. Mas eu acho que tem uma questão central que, quando a gente trata dessas questões de meio ambiente e de sustentabilidade, que a gente tem que considerar. Por que a gente sabe que as questões climáticas estão se agravando
porque isso não toca as pessoas. Porque elas falam de tudo isso, menos se tocam ou consideram que elas tenham que fazer alguma coisa para isso. Aumenta o número de carros, as cidades estão cada vez mais voltadas para carro, apesar da gente ter um movimento de bicicleta, sei lá, vamos colocar assim. É que essa questão ela foi tratada de um jeito tão amedrontador para as pessoas, que tinha crianças que tinham medo do mundo acabar. É verdade, nas escolas, é verdade. Então, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é tratar em profundidade e a outra é como falar, é como tratar. Eu acho que a gente tem que descobrir um jeito de fazer com que os assuntos ambientais, os assuntos das questões de sustentabilidade, né, eles sejam tratados de uma forma tão atraente como os outros assuntos que fazem com que as pessoas assistam programas, com que as emissoras façam programas. Entendeu? Acho que tem que ter um pouco de leveza e uma linguagem mais atualizada. Eu acho que falta um pouco disso, talvez um pouco de humor. Se a gente levar essas questões, talvez, para um programa humorístico, para um stand-up, para outros formatos, eu acho que a gente vai ter mais sucesso. Depois de trabalhar 20 e tantos anos com esse assunto, eu estou cada vez mais acreditando nisso, que a gente precisa tratar desses assuntos de um jeito como os outros programas tratam os outros assuntos. Por que futebol todo mundo assiste? Porque se o futebol não é decisivo para o seu dia, você assiste, dá importância, e um programa nessa área, toda vez que você tem um programa, tem uma série, a segunda vez ela não é renovada. A Paula disse que esses programas de televisão não vão à raiz da questão. Não vão. Não vão. Eu acho que esse é a questão da distribuição de terra, que você é especialista nisso. Na realidade, né, toda essa política de produção de grãos, de produção de carne e de colocar o agronegócio como o principal carro-chefe da economia brasileira, tem a ver exatamente com o processo de grilagem das terras públicas, né? Hoje, os estudos que concluímos mostram que quase a metade do país não pertence a quem cercou. A produção principal de alimentos básicos da população vem não da agricultura comandada pelo agronegócio, mas pela agricultura isso não camponesa. Fica claro, eu acho, não fica claro no noticiário. Não, isso nunca é colocado no noticiário. Na verdade, o noticiário coloca que o agronegócio alimenta o país. O país e o planeta. E isso não é verdade. O agronegócio produz meia dúzia de espécies de grãos e carne. Nós somos hoje o maior exportador de carne in natura, carne verde, do mundo. Verde, entre aspas, né? Porque é a carne crua, a carne vermelha. E isso nos coloca como... Nem sequer isso é benéfico para a economia do país. Porque, na verdade, é um fluxo de capitais entre multinacionais no exterior e multinacionais aqui dentro. Inclusive, há um problema por trás desse processo todo, que é o uso dos agrotóxicos. Tem uma coisa, né, que hoje é mais falada, que os economistas falam, que é a questão que quando a gente está exportando, por exemplo, soja, o que a gente está exportando? A gente está exportando água, a gente está exportando solo, clima, trabalho. A gente está exportando uma quantidade de coisas que não é considerada no preço final disso. Então, por que nós estamos plantando isso? Ora, porque nós temos uma quantidade de recursos que nenhum outro lugar do planeta tem. Então, isso deveria ter um outro valor. Não é o valor do quilo pelo quilo. Esse quilo, ele vale 10 vezes mais se você contar tudo que você está exportando. Se você anexar isso e somar a infraestrutura necessária para essa exportação, você vai ver que o custo desse quilo de soja é astronomicamente maior. Porque nós estamos bancando toda uma infraestrutura para essa exportação. Infraestrutura pesada. Infraestrutura de estrada de ferro, de portos. Nunca se construiu tanto porto no Brasil. Tem pelo menos, nesse momento, tem pelo menos 20 portos em construção ou em expansão no Brasil. A riqueza não é compartilhada. Para isso. Né? Então, assim, essa riqueza, ela não é compartilhada. Você não vê os arredores desses lugares, né, que produzem crescendo, sabe? Se civilizando. Você não vê esse retorno social, né? Essa troca. Então, você tem cada vez mais um número de ricos
de riqueza cada vez mais concentrada, né? Lógico, com algumas coisas aí de bolsas, de programas que são colocados, mas que não estão ligados diretamente à questão do agronegócio. Então, essa riqueza ela não é distribuída, ela não é uma riqueza admirada, né? E voltando à questão da televisão, mas tem a ver tudo com as informações, nós ouvimos também aqui para o programa o João Alegria, que é gerente de programação e jornalismo do canal Futura. Ele conta como surgiu o Globo Ecologia e as mudanças que aconteceram durante esse período. Vamos ouvir o João Alegria. O programa Globo Ecologia, um programa que surgiu antes da Eco 92 e num movimento nacional de preparação da população brasileira para viver a Eco 92, com um foco muito grande em educação ambiental. Nesses um pouco mais de 20 anos de trajetória do programa, a temática foi se transformando e acompanhando um pouco como essa discussão evoluiu no Brasil. Então ele saiu de uma perspectiva de educação ambiental lá atrás e evoluiu para, no momento mais contemporâneo, para as questões mais de sustentabilidade socioambiental, conectando fatores humanos, fatores econômicos, com as questões mais propriamente da ecologia, da natureza e do meio ambiente. Um exemplo de como essa abordagem pelo viés da sustentabilidade socioambiental é importante é, por exemplo, quando um programa que se dedica à questão ambiental vai discutir a construção de uma grande hidrelétrica no meio da Amazônia. Apenas discutir o impacto sobre a floresta em si, sobre as plantas, sobre os rios, não basta. É claro que ali estão envolvidos aspectos que envolvem os povos que vivem ao redor dessa região, as cidades que estão lá, as pessoas que vão para lá, mas que antes não viviam lá. Então, há um emaranhado de questões desses vários âmbitos, né, econômico, social, cultural, etc., que precisam ser consideradas quando você pensa em meio ambiente. Ele toca numa questão que nós não tocamos ainda, que são essas grandes obras, né, em relação ao meio ambiente. Ele diz que o Globo Ecologia toca nesses assuntos. Como é que vocês veem também essa questão? Bom, todo mundo fala muito da necessidade que o mundo urbano precisa de energia, né? Então, se justifica a construção dessas grandes hidrelétricas porque as cidades precisam de energia. Mas ninguém fala que a cidade desperdiça energia. Que a cidade é um ralo de energia, onde se a gente começar a falar em eficiência energética, metade da energia gasta nas cidades brasileiras pode ser economizada. Então, você poderia, inclusive, economizar na geração. Mas é um sistema, todo um sistema que é baseado no fluxo de capitais. Você precisa construir hidrelétrico, porque a hidrelétrica vai mover capitais naquela direção, e você precisa consumir energia na cidade, porque isso também mexe com um fluxo de capitais enormes. O modelo econômico para o futuro, ele tem que perder essa lógica do crescimento exponencial o tempo todo. Ele tem que passar a ter uma lógica de abastecimento. Nós temos que abastecer a sociedade com a energia necessária. De limite, né? De limites. Nós temos que abastecer a sociedade com os alimentos necessários. As coisas têm que ser feitas dentro de um limite. A nossa felicidade não pode mais estar relacionada à nossa capacidade de ter, à nossa capacidade de colocar à nossa volta um monte de bens, brinquedos e coisas que, no fundo, são inúteis. Agora, por exemplo, a televisão, você falou do banco, né, os bancos. A televisão, ela é patrocinada, esses programas, por bancos, quer dizer, então há um problema central aí na dificuldade de você dar transparência às informações. Eu queria tocar num ponto que acho que é também importantíssimo, que é o fato de que alguns veículos de comunicação são financiados quase que integralmente pelo agronegócio. Então, e se tornaram veículos de divulgação dos princípios do agronegócio, né? Então, é preciso também alterar essa correlação, não é, dessas concessões do serviço... E contamina até o jornalismo, né? Exatamente. Contamina até o telejornalismo. Mas tem uma coisa que o Dal colocou, que o João colocou, e que eu acho que é importante a gente colocar quando a gente está falando, porque quando você fala dessa questão, por exemplo, meio ambiente, é uma questão tão ampla, né, assim, que as pessoas não conseguem ter são muitas conexões que estão baseadas em relações. Todas as coisas estão interrelacionadas. E quando a gente vai tratar numa matéria de 3 minutos, né,
um assunto como esse, essas relações, elas se perdem. Então, assim, você vai tratar, por exemplo, Belo Monte, né? Como é que você vai falar de todas essas coisas numa matéria de 3 minutos, por exemplo? 3 minutos que eu estou falando o máximo de matéria que o jornal tem, né? Essa é uma matéria de 1 minuto e meio, né? Então, você segmenta. Então, a gente sempre tem uma visão de um lado, do outro. Você nunca consegue ter uma visão realmente de conjunto. Né? É sempre fragmentado, né? E é só uma outra coisa que é importante, que eu acho que, assim, quando a gente fala desses assuntos hoje, acho que a coisa mais importante é essa questão das relações mesmo. Quais as relações que nós queremos ter? Onde é que a gente quer basear o nosso futuro e a nossa vida? Será que a gente vai ter que consumir todo mundo, todas as coisas que nem consome o americano, por exemplo? Mas né? é impossível, né? Exatamente. Então, assim, é isso que o Dal estava falando e que a gente tem que começar a passar outras ideias que também são possíveis, né? Saiu uma pesquisa recente que 90% do que um americano compra em 6 meses está descartado ou abandonado em algum canto. Ou seja, não é uma coisa que ele tem uma utilidade para a vida dele. É um desejo de momento. Se nós vivermos de comprar coisas de desejo de momento, não há limite. Não há limite. E são desejos criados. Criado exatamente pela mídia, para fomentar... Saíram os balanços dos bancos. Acabaram de ser publicados os balanços de todos os bancos. Em 2013, os bancos brasileiros, os maiores, 4 ou 5 maiores bancos brasileiros, tiveram lucro de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais dá quase 20% do PIB brasileiro. É uma transferência de renda da sociedade brasileira para o sistema financeiro que a gente não questiona. Se você vai olhar a mídia está falando do sucesso da economia, porque os bancos ganharam 100 bilhões de reais. É verdade. Ora, como que pode ser de sucesso uma economia que você retira da sociedade 100 bilhões de reais, quase 20% do seu PIB, e coloca num sistema que é meramente um sistema que deveria ser de intermediação financeira. E o que não se diz é que essa renda altíssima dos bancos vem, a maior parte vem do serviço da dívida pública interna que o governo paga a esses bancos. Não é? Hoje, o grande dilema na economia brasileira é esse crescimento exponencial da dívida interna, que qualquer oscilação no nível da inflação leva, e na alteração da taxa de juro, não é? Da Selic, leva a um aumento enorme da dívida interna brasileira. O Dal, Ariovaldo, nós vamos continuar nesse assunto, mas vou ter que fazer mais um rápido intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o meio ambiente na televisão. E no intervalo, o Ariovaldo lembrava também que nem tudo é um horror, não é, Ariovaldo? Quer dizer, os programas de televisão, nesses 20 anos que a gente está tratando aqui, contribuíram de alguma forma em alguns setores, né? Por exemplo, na questão da reciclagem, que você lembrava bem. Exatamente, é preciso recuperar essa ideia de que vários desses programas e atingiram exatamente o público jovem. Esse público jovem, né, essas crianças que cresceram e que hoje adotam práticas sustentáveis com relação ao lixo. Inclusive, de vez em quando, eu mesmo sou pego de surpresa pelos filhos, dizendo, como? Não vai reciclar? Vai jogar isso junto com o outro? Isso, exatamente. Então, há sim um ganho positivo que é preciso ser destacado. Agora, o poder público, às vezes, ainda tem dificuldade de dar o suporte para que essa política seja implantada. Então, no caso de São Paulo, é visível que a quantidade de pessoas que fazem a separação e tudo mais do lixo não consegue dar vazão. Se a pessoa não tem consciência e ela própria leva naqueles locais onde esse lixo já separado pode ser descartado, ele acaba indo para o caminhão do lixo separado, o que é um absurdo. A gente tem uma relação mágica com o lixo, né? É uma mágica. Você bota o lixo num saquinho, põe na calçada e ele faz puff.
ele desaparece, some. Você não sabe para onde vai, quem pegou, por que foi feito com aquilo. Então, enquanto a gente também não desconstruir essa relação mágica e as pessoas se responsabilizarem pelo resíduo que geram, ou seja, eu gerei um resíduo, então eu preciso encaminhar aquele resíduo para uma destinação adequada, né? Isso já começa a surgir. No intervalo, conversamos sobre as empresas. E as empresas estão fazendo coisas interessantes. Empresas de embalagem, empresas de celulose estão fazendo coisas voltadas para a melhoria do ciclo de vida dos seus produtos. Ou seja, do produto de como ele nasce até onde ele termina a sua carreira no mundo. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que entender das coisas que a gente consome. Você comprou lá um determinado produto, aquele produto tem uma vida útil, menor do que deveria, né? Mas ele, quando chegar no fim, ele tem as suas partes que deveriam ser encaminhadas corretamente. No bloco anterior, nós falamos também aí sobre a fragmentação das informações. E uma colega sua lá do Tocantins, da área de comunicação, a professora e pesquisadora Verônica Dantas Menezes, ela fez uma pesquisa sobre esse tema que nós estamos discutindo aqui, mas como ele é tratado nas televisões regionais. Vamos ouvir rapidamente uma breve conclusão da pesquisa que ela fez. Especificamente se tratando da televisão regional, não são muitos ainda os programas que a gente vê que tem que são exclusivamente dedicados a pensar, a abordar as temáticas ambientais. A maioria desses programas, eles que abordam essas temáticas, eles trabalham com uma transversalidade dos temas. Então, você tem, por exemplo, um programa que trabalha com a culinária regional e que pode abordar um viés, né, que pode ter um viés ambiental. O que preocupa, eu acho que é justamente essa transversalidade, é justamente o fato de você trabalhar com temáticas tão variadas e isso acaba fragmentando o assunto, fragmentando a questão. Então, o jornalismo, por exemplo, muitas vezes trabalha com essas temáticas fragmentadas e despolitizadas, muitas vezes, né, do próprio sentido dos problemas ambientais com os quais a gente vive nos dias atuais. É mais ou menos o que você estava dizendo. Em 1 minuto e meio é difícil você contextualizar, politizar, não é? Os espaços no telejornalismo, você que conhece bem isso, são reduzidos. Então, eu acho que essa é a questão, mas eu acho que o mais importante, eu acho que assim, o que faz a diferença entre uma cobertura bem feita e uma cobertura mal feita? A pessoa que está conduzindo aquela cobertura, né? Então, uma pessoa desinformada, um jornalista que tem que fazer 3 pautas num dia, né? Cada uma de 1 minuto. Dificilmente ele vai conseguir tratar todos os assuntos com uma competência, né, exagerada, porque ele recebe ali 3 pastéis que ele tem que entregar, né? Eu acho que quando você tem também, por outro lado, pessoas interessadas no tema, mesmo que você tenha uma matéria de 1 minuto e meio, essa matéria vai trazer uma abordagem mais consistente. Então, acho que um pouco também tem essa questão da formação das pessoas que estão trabalhando, né? Então, hoje isso é uma coisa muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil você fazer uma formação nessa área, né? Você tem aí várias universidades que têm matérias dedicadas a isso, você tem como ler, você tem como se informar. Então, acho que tem sempre os 2 lados, né? Acho que tem assim, acho que uma parte também é do profissional. Eu acho que isso é muito importante. Acho que assim, faz a diferença, né? Quem vai fazer uma matéria, se ele tem pelo menos um mínimo de interesse. Se aprofundar um pouco. Se ele se interessa pelo assunto. A gente tem uma rede brasileira de jornalistas ambientais. É uma rede que tem 700 jornalistas do Brasil inteiro que trocam pautas, trocam informações, trocam conteúdos o tempo todo. E essa rede atende a muitos colegas que não são especializados. E que, quando vão fazer uma pauta, muitas vezes recorrem a gente a perguntar, olha, vou abordar um tema relativo, por exemplo, à desocupação da Serra do Mar. Qual é a importância ambiental disso? Aí o jornalista que está lá na rede entrega os dados, entrega as informações. Vai muito do interesse do profissional
também em melhorar o seu universo de conhecimento relacionado à questão ambiental. Mas às vezes ele tem limites, sim, né? Sim, esse era o segundo ponto. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que me acostumava no passado, não é? Nós éramos procurados para poder dar essas informações. Agora não. Quando eles vêm nos entrevistar, eles já vêm com a pauta pronta. Com o texto pronto. Com o texto pronto. Não é? E às vezes você tem que desconstruir tudo que ele traz para explicar, olha, não é bem assim a história, não. E se for complicado, ele derruba a pauta. A pauta mais derrubada da mídia brasileira é a pauta ambiental. Mas às vezes, eu queria colocar uma outra questão, a importância do profissional, do conhecimento, mas também tem a questão dos veículos. Quer dizer, o profissional não é o dono do veículo. O veículo é que tem que abrir espaço para que esses temas circulem e sejam divulgados. Pautas bem feitas, bem construídas... Tem espaço? Tem espaço em qualquer lugar. É só ter uma pauta bem estruturada, bem construída, com dados, com informações, com coisas de interesse para a sociedade, e dificilmente aquela pauta será derrubada. Acho que, por exemplo, o caso do Repórter Eco, né? O Repórter Eco já passou por várias fases. Várias vezes o Repórter Eco não estou mais no programa, o programa existe graças a uma equipe que mantém aquilo lá com afinco, amor e dedicação, né? Várias vezes tentou terminar com o Repórter Eco. Mas, assim, é um programa que existe há 22 anos e se produz cerca de 5 matérias por semana, né? Sempre se viajando pouco, né? E você vê, quer dizer, que tem assunto, e esses assuntos, quando bem tratados, tem lá, porque ele está há 22 anos no ar, não é à toa. Tem um público que assiste, né? Então, eu acho que essa é uma questão que, assim, tem sempre tem, no mínimo, tem dois lados de uma questão. Eu acho que há uma falta de entendimento ainda dos grandes veículos, da importância que isso tem. Eles tratam isso quando tem tragédia, ou quando o assunto desperta um lado aí mais sensacionalista, né? Dificilmente é uma coisa que vai profundamente discutido uma questão, então falta um pouco de entendimento disso. E, por outro lado, falta se buscar nisso realmente uma história interessante, porque boas histórias sempre vendem e as pessoas querem assistir. Mas se nós tomarmos o exemplo da água atual aqui na Grande São Paulo, não é? O que nós estamos assistindo, no meu ponto de vista, é um absurdo. Quer dizer, o governo já tinha que ter tomado a decisão de fazer um racionamento, porque o risco que nós estamos correndo não é de faltar água agora e nos próximos dias, é no meio do ano. Então, há uma situação de risco. Bem, mas a Sabesp é uma empresa, e uma empresa que vive de vender água. Então, você tem essas contradições e essas mediações, né, de ser ainda um ano com eleições gerais, praticamente, no Brasil. Então, nós temos que buscar um elo de articulação entre o risco que a sociedade humana está correndo com os problemas ambientais e o desenvolvimento da consciência. Eu penso que se nós conseguirmos mostrar o problema geral, mas também relacioná-lo à vida cotidiana das pessoas, vai se construindo uma consciência no futuro. E a economia desse estado, ela está em risco, porque na hora que começar a faltar água para movimentar a economia, não é a Sabesp que vai ter prejuízo. São milhares de empresas que precisam da água para produzir e que não terão essa água. Alguém viu essa pauta em algum lugar? Não. Então. Olha, estamos oferecendo aqui. Uma das coisas que eu gosto nesses últimos 20 anos é que a pauta ambiental, ela percorreu diversos caminhos, mas ela se consolidou nas editorias de economia. As editorias de economia dos grandes jornais é onde mais a pauta ambiental está presente. Por quê? Porque a economia já percebeu que o ambiente não é mais uma externalidade sem custo. O ambiente tem um impacto na economia. E eles sabem que isso se reflete em ganhos ou perdas. No caso da água, nós estamos na iminência de uma perda econômica. Essa coisa de que vai faltar água para a Dona Maria, lavar a louça e tal, isso aí praticamente não está comovendo ninguém. Agora, na hora que você tiver uma empresa de grande porte dizendo, olha, eu não posso mais produzir porque eu não tenho água, ou eu vou sair daqui e vou mover a planta da minha empresa para outro estado ou para outro país porque aqui não tem a água disponível para eu produzir. Olha, isso dá um outro programa, mas eu tenho ainda um outro tema para colocar aqui ao final, que também não, eu acredito que dará muitos outros programas, mas tem a ver com a questão ambiental, que é o tema
dos animais. Nós fomos ouvir em Brasília o ambientalista e documentarista cinematográfico Denner Giovannini. Ele tem uma crítica muito dura sobre esses programas que tentam tratar da interação do homem com os animais. Vamos ouvir a crítica deles e eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês sobre esse tipo de programa. Esses programas que mostram os animais na TV paga, principalmente, eles realmente estão cheios de bizarrices. E de falsidade também, não só bizarrice. A falsidade está que quer mostrar que o cara é aventureiro, que ele entra na mata e que ele vai fazer um contato com o animal, que ele vai dominar o animal. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Quem trabalha na televisão sabe que esses animais ou vêm de zoológico, ou vêm de criadores do IBAMA, que são legalizados. Esses animais, eles não estão na floresta coisa nenhuma, não estão na natureza coisa nenhuma. São animais que são levados, alugados, para ir para um set de filmagem para fazer parte, digamos, daquela palhaçada, daquele circo que se arma para mostrar que o aventureiro é o cara que chegou lá, que pegou o animal e que dominou. E, na realidade, isso causa uma série de desinformações. Primeiro, que é uma interação absurda entre ser humano e animal. Os animais precisam ser respeitados. Eles devem continuar na casa dele, que é a natureza, e o ser humano deve ter respeito por eles. Jamais um ser humano deve tentar qualquer tipo de interação com esse animal. Isso, além de um desrespeito, é uma comprovação muito clara da falta de preparo, da falta de responsabilidade que esses canais de televisão que passam esses programas têm com relação à natureza. Eu ainda vejo gente com um passarinho na gaiola, não é? Ornamentando a casa, né? Achando que aquele som é como se fosse um toca-discos, né? Se ele entendesse o que o passarinho está falando, ele veria que aquilo é um som de desespero, de alguém que está preso, de alguém que está numa situação longe do seu habitat. Falei do passarinho, mas ele está se referindo a animais silvestres. Animais silvestres, Na verdade, a nossa sociedade, isso não só a sociedade brasileira, mas o nosso modo de vida, ele é absolutamente predador em relação aos animais. A gente não tem uma preocupação em relação à qualidade de vida dos animais ou à segurança deles. As nossas estradas, nossas autoestradas, elas não são teladas, elas não são bloqueadas. Nós matamos milhões de animais todos os anos nas estradas. E não tem levantamento nenhum praticamente sobre isso. Não tem. Tem algumas ONGs que trabalham com uma ou outra espécie de animais que busca tentar saber quantos tem. Só de tamanduás, nós chegamos a matar mais de 1 milhão de tamanduás por ano em atropelamentos. O atropelamento que causa a morte do homem também, né? Algumas vezes. Algumas vezes. Mas vai construir uma estrada? Tem tecnologia para isso. Você constrói a estrada, você tela a estrada, você faz canais de passagem de um lado para o outro. Isso é muito comum na Europa, né? Isso é muito comum na Europa. Aqui no Brasil, onde nós temos uma fauna riquíssima, a gente não se preocupa com isso. Aqui coloca-se na rodovia a placa, né, com o animal dizendo, olha, tem animal. Um cervozinho e uma rodovia pulando. Que permite velocidade de 120 km por hora. Quer dizer, impossível frear de se frear. No animal na Mas eu queria pegar um gancho ainda com relação ao que foi passado aí ainda há pouco na entrevista. A crítica é procedente, quer dizer, os animais têm que ter as suas vidas nos seus ecossistemas e tudo mais. Mas é preciso também fazer ressalva que há modificações também nesses tipos de programa. Estou lembrando aqui os programas voltados para a pesca. Não é que começaram filmando pesca mesmo e levando embora, né? Às vezes até de forma predatória, né? Hoje se difunde a pesca esportiva, quer dizer, você pesca e solta um animal. Então você tem, o peixe no caso, você tem também às vezes ganhos, não é? Há casos em que os animais, eles não ficam lá na floresta, não é? Eles também vêm em contato. Eu vou lembrar aqui os coatis lá no Parque do Iguaçu, nas cataratas. Quer dizer, eles vêm, não é? E o que é pior, não é? Não há uma prática educativa e se dá alimentos, né, industrializado aos animais, né? O que é
também bastante ruim. Eu acho interessante esse ponto do Denner, né? Que eu acho que ele fala um pouco, assim, eu acho que é sobre o sensacionalismo que é feito em relação às pessoas dominarem, né, os animais. Eu acho que lugar de animal silvestre é na floresta mesmo, é o que está na lei, é o que é o mais certo para os animais, né, assim, e acho que isso, assim, eu acho que esses programas realmente têm que ter mais preocupação com isso, porque passa uma informação errada. Hoje a gente tem aqui na cidade, são tantos, assim, a quantidade gigante de animais que são exóticos, que não são da fauna brasileira e que estão aí, que vão povoar zoológicos e que com certeza ou vão ser jogados em áreas aí, acabam virando animais selvagens, animais sem controle nenhum. A gente tem vários casos disso e eu acho que tem que ter um pouco mais de atenção mesmo quando você produz esses programas, porque você não mede o impacto do que você está fazendo. Você coloca ali para mostrar que o cara domina a cobra, não sei o quê. Daqui a pouco tem um tanto de gente na cidade tendo cobra. O caso das iguanas é um caso disso, né? E a outra coisa que eu acho que é uma coisa interessante é o quanto hoje os animais que a gente tem, né, os pets hoje, né? Eu acho um exagero hoje o que está acontecendo com isso, né? Acho que as pessoas estão perdendo a noção do que é um animal, né? E do que é tratar um animal como gente, né? Acho que é uma questão aí também que colaria um outro programa. Não sei se já não fizeram. O VerTV já fez um programa sobre os programas em relação a animais e animais domésticos, etc., na televisão. Mas com certeza nós voltaremos ao tema. É um tema eu gostaria riquíssimo. muito que vocês estivessem aqui. Foi muito boa a conversa, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença de vocês, eu acho que o telespectador também agradece as informações que vocês trouxeram para nós. Eu quero também agradecer a você que nos acompanhou em mais um VerTV. Lembrando que todos podem entrar em contato com o nosso programa através das redes sociais, do Twitter, do Facebook ou do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!